Memória da Música dos anos 70 com a África Ritmos, uma banda daqui de Luanda que teve também muito sucesso e impacto. A sua música também presente nesta emissão. Vamos então saudar de imediato os nossos protagonistas do programa. Começaria por Leitão António, que eu recordo, mais uma vez, está aqui na qualidade de presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola. Não é assim? Leitão António, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, desde já, em nome da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola, nós agradecemos esse convite para falarmos um tema, achamos nós que é muito importante, da cadeia do comércio internacional. O senhor está a presidir a instituição há quanto tempo? Há 4 meses. A Câmara realizou as suas eleições em fevereiro, na qual houve eleição com 3 candidatos. Felizmente a nossa lista saiu vencedora e estamos nesse momento à frente da Câmara Despachante há 4 meses. Qual é a duração do mandato? Até agora o estatuto nos dá 2 anos de mandato, mas já temos um novo estatuto que está já no Conselho de Ministros e onde vai ser atualizado para 4 anos de mandatos. Será o dobro? Será o dobro, sim, senhor, porque com 2 anos quase que não se faz absolutamente nada, né? Então estamos a lutar para ver se que sai o novo estatuto e dar esses 4 anos no sentido de nós fazermos algo melhor para os nossos associados e em geral para o país. Sim, senhor. E quais serão as suas prioridades, independentemente da duração do mandato? De 2 ou 4 anos. Primeiro gostava de esclarecer aos ouvintes que a Câmara, não é importante saber que a Câmara é uma instituição que, como representante de todos os despachantes oficiais de Angola, o despachante oficial de Angola é um profissional liberado, não é? É um profissional liberado e obrigatoriamente deve fazer parte da Câmara do Despachante Oficial de Angola. Anteriormente, a Câmara estava tutelada pela AGT na altura como as alfândegas, mas depois do decreto 0312 decreto das associações públicas, neste momento a Câmara é independente. Neste momento a gestão da Câmara é liberada, não é? Já não depende da AGT, depende de nós. E o despachante é o representante do importador ou exportador, principalmente no processo de desafandegamento de mercadoria, porque nós entendemos, ou seja, esse processo é um processo técnico e quem consegue tratar desse processo tem que ser o despachante oficial de Angola, porque que domina a pauta aduaneira. Quantos membros tem a vossa instituição? A Câmara tem 397 membros a nível nacional e neste momento nós estamos divididos em 5 delegações. Temos Luanda, Namibe, Lubito, Cunene e Cabinda. E quais são então, neste momento, quais serão as suas prioridades? Primeiro, organizar a casa e sermos um parceiro estratégico do Estado, não é? Uma vez que nós somos o responsável, principalmente na arrecadação de receita, no processo de desafanamento da mercadoria, na área aduaneira, não é? Olhar assuntos sociais dos associados, porque eles são os contribuintes desta classe. Nós temos que fazer levantamento, ou seja, o associado tem que estar devidamente preparado, munido e formado no sentido de poder produzir melhor daquilo que ele sabe fazer. Porque fazendo isso, ou seja, ajudando o associado o bem-estar, de certeza nós vamos poder apresentar um serviço com muita qualidade e contribuir daquilo que nós sabemos junto ao Estado. Sim, senhor. Portanto, entendo que ainda tem muito que fazer. Temos, sim, senhor. Tem muito que fazer, porque hoje todas as instituições têm que acompanhar o desenvolvimento, principalmente da tecnologia, onde antes nós trabalhávamos com a Zicuda e hoje a alfândega já lançou outro sistema que é a IFAV. Então, esta dinâmica, esta formação, a capacitação do profissional é fundamental no sentido de nós acompanharmos o processo que a AGT sempre está desenvolvendo no país. Portanto, vocês têm a questão da assunção da formação permanente é uma das prioridades para vocês, não é? É fundamental porque, entende, a nossa profissão no nosso país não tem nenhuma instituição de ensino que ministra formações nesta área. Logo, nós temos que fazer um esforço para podermos capacitar os nossos associados
para que evite cometer erros. Eu queria dizer que é algo que é muito importante. O despachante oficial, como parceiro do Estado e representante do importador, caso que não exerça a sua atividade com profissionalismo, pode prejudicar o Estado ou o importador. Vejamos. Quando o despachante classifica mal, coloca um artigo pautal errado, se a taxa for a mais, pode prejudicar o importador. E prejudicando o importador, estaria a prejudicar todos nós, porque todos nós somos consumidores. E se aplicar uma taxa que paga menor, aí está a prejudicar também o Estado. Logo, o despachante oficial, na qualidade de ser um profissional liberado, deve estar devidamente munido e preparado para apresentar um trabalho com qualidade. Portanto, vocês têm recebido muitas reclamações, muitos clamores nesse contexto, em função do que acaba de dizer. Muito essencial, muitos. Aliás, por isso que está aí o cartório, o contencioso da AGT, está sempre a notificar o despachante que comete esse tipo de erro. E muitas das vezes o erro é provocado pelo importador, não é? Mas é um desafio, nós queremos ser, ou seja, queremos mostrar um trabalho de muita qualidade. Para isso acontecer, a capacitação é fundamental para os nossos associados. Para além desse desafio, quais são os outros do seu mandato, que vai privilegiar agora no seu mandato? Primeiro, conforme já disse, a capacitação é o fundamental. E, por outro lado, nós também já disse aqui que estamos preocupados com a atualização do Estatuto, porque o nosso Estatuto é de 1997. É fundamental nós atualizarmos o nosso Estatuto para se enquadrar com a nossa realidade. E, por outro, já disse também que é fundamental nós tratarmos assunto social para os associados, né? Para os associados. Neste momento, nós estamos a trabalhar com bancos, para que conseguimos encontrar um projeto que tenha a ver habitacional para facilitar a vida também dos associados. Estão preocupados com a habitação dos vossos associados? Estamos, sim, senhor. Estamos preparados com a habitação dos associados. É um problema recorrente que vocês sentem da parte dos vossos... Não, quando nós concorremos, nós temos uma dinâmica. Primeiro, antes de avançarmos com o projeto, nós vamos num processo de auscultação aos associados para saber quais são as suas necessidades. E logo nós devemos nos preocupar nas soluções daquelas necessidades que serão apresentadas pelos associados. E um deles é este. A questão da habitação. Certo. E quais são as outras questões que também vos preocupam em função da auscultação prévia que fazem junto dos vossos filiados? Questões de ordem social, naturalmente. Na ordem social é mais a situação da habitação. Nesse momento o seguro já existe, não é? Já existe, mas é uma situação que nós estamos a trabalhar com a instituição que é a ENSA, não é? No sentido de melhorarmos essa situação. Empresa Nacional de Seguros. Sim, temos o seguro, mas o plafond neste momento quase que ainda não corresponde. É uma situação que nós temos que ver. Como o contrato é anual, nós não podemos mexer nesse contrato, porque até já encontramos. Quem fez é a direção cessante, mas estamos a pensar sentar com a instituição, que é a aseguradora, no sentido de nós revermos a situação do plafond para facilitar a vida do associado. Vocês têm um papel muito importante na questão na economia. Vocês, no fundo, põem Angola em contacto com o mundo. Não, se notar que o despachante é o único profissional que está ligado com todas as instituições que estão ligadas nessa cadeia. Nós trabalhamos com todas as instituições. Do início do processo até o fim do processo, o despachante está sempre envolvido nesse processo. Já agora, uma questão de ordem pessoal. Por que é que resolveu ser despachante? Vocação ou influências sociais e familiares? Eu penso que é vocação. É vocação e eu gosto de fazer... Gosto de ser mesmo despachante. Foi uma vocação. Primeiro, em termos de formação, sou uma pessoa muito bem em termos de matemática. E o processo despachante exige muito cálculos. Muito cálculo. Quando estamos a falar, calcular os direitos aduaneiros é uma grande responsabilidade, não é uma grande responsabilidade. E eu penso que ser despachante é um profissional que deve ser alguém com conhecimento prático, não é? Com conhecimento técnico, e sentir essa responsabilidade para defender tanto faz o importador como o Estado. E eu costumo dizer, muita gente que diz o seguinte, mas quem é o despachante? Quem é o despachante, afinal de contas? Porque as pessoas, quando despachante, pensam que para despachar alguma coisa. Não. Profissional liberar, né? Profissional liberar para tratar processo de desalfandegamento de mercadoria junto às instâncias aduaneiras,
não é? E este processo exige um conhecimento técnico. Estamos a falar alguém com conhecimento da pauta aduaneira, porque sabemos que toda a mercadoria, tanto faz importado ou exportado, faz parte da pauta aduaneira. E para ser classificado deve ser feito por alguém que é profissional com conhecimento técnico. Sim, senhor. Vamos continuar a ouvi-lo. Leitão António, que é o presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola. Agora vamos saudar Ângelo da Silva. Bom dia. Bom dia, caro Pedro Fernandes, extensivo aos colegas do painel e ao vasto auditório da LAC. O senhor está aqui na qualidade de coordenador do Secretariado do Comitê Nacional para a Facilitação do Comércio. É uma nova instituição que surgiu? Exatamente. O Comitê Nacional para a Facilitação do Comércio é um órgão que já existe há algum tempo, desde 2019 que existe. Portanto, o CNFC é um órgão de coordenação e concertação entre as instituições públicas e o setor privado. Ele foi criado para apoiar a implementação em Angola do Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial das Alfândegas. Assim, de forma simples, a missão do CNFC é contribuir para que os procedimentos de importação, de exportação e de trânsito de mercadorias sejam mais simples, mais rápidos, transparentes e menos onerosos. Com isto, um dos objetivos é a promoção do diálogo entre os diversos intervenientes no comércio externo, acompanhando iniciativas relacionadas como a simplificação dos procedimentos. Nesta altura, estamos a acompanhar o processo de implementação da Janela Única do Comércio Externo, a JUS, e, portanto, de forma sucinta também, com estas iniciativas, é de melhorar o ambiente de negócios, aumentar a competitividade das empresas e a integração de Angola no comércio regional e internacional. Portanto, depois podemos aprofundar mais essas questões. E qual é a avaliação que faz deste trabalho, deste tempo de funcionamento da sua entidade? Bem, durante este período, o CNFC, portanto, é importante também aqui dar nota que, a nível orgânico, portanto, ele é liderado pelo senhor Ministro da Indústria e Comércio, portanto, que é o presidente do plenário, no qual integram diversos órgãos públicos, ministeriais e também órgãos privados. Existe também o órgão que é a Comissão Executiva, liderada pela senhora Secretária de Estado de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria e Comércio, e o Secretariado Executivo, que é liderado pelo Presidente do Conselho de Administração da Administração Geral Tributária. Portanto, a avaliação que nós podemos fazer é de bastante diálogo permanente, no sentido de converger aqui as várias iniciativas que têm estado a ser levadas a cabo pelas várias instituições no âmbito daquilo que é a promoção de iniciativas e o aumento da competitividade do nosso comércio externo. Portanto, há várias iniciativas que, ao nível institucional, de forma isolada, têm estado a ser realizadas, e o CNFC surge aqui como aquela instituição que deve agregar, deve congregar todas essas iniciativas de formas até a que não se disperse esforços, não é? E tornar mais eficiente também o cenário econômico do país, na verdade, a nível daquilo que são as transações comerciais entre Angola e os demais países a nível do mundo. Vocês têm aqui um papel importante no sentido de viabilizar a colocação de produtos no mercado, não é? De mercados de produtos de consumo, de consumo constante, permanente. Porque isto está associado também à questão da inflação, porque as pessoas queixam-se, os produtos estão caros, a cesta básica, tudo isso. Quer dizer, vocês têm um papel também muito importante na questão da implementação de políticas que permitam que os bens não sejam tão inflacionados, os bens de consumo recorrente, não é? Exatamente. Uma das perspectivas do próprio Acordo de Facilitação do Comércio tem a ver com a transparência da informação. E o CNFC, enquanto órgão de consulta, ele deve, na verdade, monitorar e acompanhar as políticas que os órgãos implementam. Por exemplo, se surge uma medida que vem limitar ou vem condicionar o acesso a um determinado produto
E este nicho ou este setor, nessa decorrência, pode sempre solicitar a intervenção do CNFC no sentido de juntar as partes para encontrar as melhores soluções e mitigar esses riscos que ocorrem ao nível da cadeia. Portanto, promove bastante o diálogo, porque, como estamos a falar de comércio, há muita competitividade e, em alguns casos, pode ocorrer aqui práticas desleais ou práticas abusivas, inclusive, em que serve essa plataforma de bastante negociação e diálogo. Nós temos realizado reuniões bimensais com todos os membros da cadeia, ao nível do nosso grupo técnico, portanto, que serve para, na verdade, apresentar os vários problemas, desde ao nível das operações logísticas, nos portos, no aeroporto, por exemplo, ou ao nível mesmo da implementação de procedimentos que o setor privado entende que não sejam os mais adequados para a realidade atual. Então serve essa plataforma para podermos propor soluções para que, ao nível do plenário, onde estão, na verdade, os titulares dos órgãos que decidem a implementação destas políticas, puderem-se tomar decisões mais consentâneas com os nossos operadores económicos. Vocês, por exemplo, na questão da disparidade de preços dos produtos que estão aí à venda no mercado, vocês não têm um papel aqui no sentido de também ter uma palavra a dizer, porque o mesmo produto tem um preço num determinado local e noutro local muito mais diferente e com mais inflacionado, que é isso que na prática muitas vezes acontece, e são este tipo de reclamações que ouvimos muitas vezes. O que o CNFC, numa situação do género, deve fazer é contactar os órgãos sempre que surjam essas inquietações dos operadores. Por quê? Porque ao nível daquilo que são as atribuições, nós não temos atribuições sancionatórias, mas é mesmo de diálogo. Portanto, por serem órgãos que têm competências próprias, portanto, nós permitimos aqui esse diálogo. O que poderá ocorrer, imagino, com a implementação da janela única, é que esta convergência de interesses possam ser canalizados num único meio ou numa única via e mais facilmente poderemos, na verdade, encontrar soluções para o efeito. Mas aqui, se calhar, também aproveitar e dizer que a questão do nível ou aumento de preços dos nossos produtos, há muitos fatores externos. Ao nível da cadeia, portanto, no setor público, pode ocorrer que a implementação de uma medida impulsione um encarecimento dos preços. Mas é importante também olhar para o nosso cenário econômico, na medida em que os nossos produtos, na verdade, estão sempre associados a uma moeda externa que é convertível e que muitas das vezes, enquanto país, nós não conseguimos negociar nas melhores condições porque temos que negociar em moedas estrangeiras. Portanto, nesse aspecto, penso que os aspectos externos também impactam em demasia esta questão do encarecimento dos preços dos nossos produtos. Porque temos uma economia que ainda importa muito, não é? Exatamente, sim. Está dependente dessas oscilações. Exatamente. Temos a balança comercial, dá-nos esses dados que, apesar do aumento gradual da produção e das exportações dos produtos, essenciais. Aliás, esse é o grande desafio da economia angolana, né? Claramente, é a capacidade do país ser autossuficiente, né? Exato, mas não vamos deixar de importar, mas temos que importar o menos possível, né? Claramente, sim. Os dados mostram-nos isso, né? A cada ano há aqui uma tendência gradual, mas que ainda precisamos de correr muito, né? Na medida em que a produção nacional dos principais produtos, não é? Tem ainda, portanto, um ligeiro é inferior à importação desses produtos. Mas, ao nível do CNFC, pensamos que com a implementação já de algumas medidas, não é? Que vêm a impulsionar a produção nacional, penso que a todo o tempo devemos fazer esta análise no sentido de monitorar até qual é o impacto ou quais são as perspectivas em termos de números. Quanto é que nós temos que produzir para que... Aí aqui eu olhava para uma projeção, não é? Uma projeção, por exemplo, daqui a 5 anos, podermos perceber de que um determinado produto
com este nível de produção, deixaremos de ser dependentes mais de metade na importação. Eu penso que deve ser vista também nessa perspectiva. O Leitão, António, queria pedir a palavra. Queria só dar uma opinião relativamente a este ponto que foi realçado sobre os preços sempre a subir no mercado. A questão não é só a questão dos preços a subirem, é a questão de um produto, o mesmo produto, em sítios diferentes, tem preços diferentes. Sim, e com tendência a subir. Eu digo isso que é muito normal. Quem tem que determinar essa situação é o mercado, entre a procura e a oferta. Mas não tem que haver fiscalização? Não... O problema não tem a ver com a fiscalização, porque tem a ver provavelmente com o processo de ter monopólio. Não é monopólio. Não pode haver monopólio, não pode haver proibição, que não pode se importar isso. Porque, vejamos, nós temos aqui ananás, não é? Ananás. Hoje, um sumo natural que nós produzimos fica mais caro em relação a um sumo importado. Não é normal. Deveria ser o contrário. Daquilo que nós produzimos, deveria ser mais barato daquilo que nós importamos. Porque aquilo que é importado é adicional dos custos do desalfandegamento, mas torna-se mais barato do que aquilo que nós produzimos. Então, aqui quem tem que determinar é o mercado. Se eu comprar um bem num país, se eu importar um bem num país e trazer aqui para vender, e eu também importo mesmo bem, tudo vai depender do custo que essa pessoa teve. Então, se o teu produto for mais caro, de certeza que os clientes não vão querer comprar, vão comprar noutra pessoa que está a comerciar com um preço mais acessível. Então, o mercado é que tem que determinar. Tem que haver mais... Não digo que tem que haver mais importação, porque o Estado, a política do Estado é ver pouca importação e haver mais exportação. Mas o mercado é que tem que determinar os custos aqui no mercado. Lei da oferta e da procura, né? Certo. Horácio Muniz, bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado uma vez mais pelo convite. Bom dia aos colegas de painel e bom dia aos senhores ouvintes. Então, facilitação do comércio. É uma evidência hoje em Angola ou ainda estamos muito aquém do desejável? Pedro, deixe-me dizer-lhe o seguinte, e vou falar concretamente daquilo que está a acontecer neste momento. Nós fazemos parte também da equipa da CNC, portanto somos convidados para as reuniões e participamos, e de facto tem vindo a ser feito um trabalho que se nota algumas diferenças. É óbvio que estas mudanças implica inclusive uma mudança de mentalidade também, não é? Nós estamos neste processo numa mudança do paradigma da importação para a exportação. Portanto, esta é a transição que nós estamos aqui a fazer neste momento. Claro que temos aqui vários desafios com algumas instituições, como por exemplo a TAG. É necessário que a TAG olhe para o mercado da exportação. E nós temos tido, por parte dos exportadores, muitas reclamações em relação ao tratamento que é dado nos aeroportos aos produtos que têm que ser exportados. E muitos deles são perecíveis, são produtos que têm datas curtas de validade. Mesmo a forma como as pessoas tratam o produto tem algumas implicações depois na qualidade do produto que chega ao seu destino. Temos também os portos, temos aí algumas, e muitas das vezes são graves as reclamações que têm, de facto, impacto depois nos custos dos produtos finais. Temos, ao nível das fronteiras, desafios enormes, porque muitas das vezes a comunicação daquilo que são as regras e as normas de aplicação que estão universalizadas no país, nas fronteiras não são assim tão aplicadas tão facilmente, portanto há critérios diferenciados. Portanto, estes são desafios que têm que ser de facto trabalhados, e temos que uniformizar todo este processo. Para quê? Para que possamos ter no futuro os produtos mais baratos ao nível do mercado, para que possa chegar ao consumidor, como o Pedro estava aqui a dizer, mais baratos. Em relação a um conjunto de situações que têm reflexos nos preços do consumidor, por exemplo, vou-lhe dar aqui só um exemplo. Se o Pedro mandar hoje uma palete que preparar uma palete hoje que chega amanhã ao aeroporto, ela já não sai no mesmo dia. Portanto, já só vai sair segunda-feira, porque entretanto tem a tramitação toda da papelada, dá ali um conjunto de burocracias, depois dá-se o fim de semana, e no fim de semana para tudo.
Isto acontece nos portos também, para desalfandegamento também acontece este tipo de situações. Nas fronteiras, exatamente a mesma coisa. Um carro que chegue com mercadoria que tenha que passar a fronteira e que tenha que entrar no processo de tramitação tributária, também tem problemas porque as pessoas vão de fim de semana. Mas ainda mais grave é que se tivermos uma ponte, não é? Se tivermos um feriado à quinta-feira, não é? É feita a ponte na sexta, portanto só na segunda-feira é que vai voltar outra vez a iniciar-se o processo todo. Portanto, temos aqui estes desafios, parecem pequenos, mas estes são grandes desafios. E são estes desafios depois que fazem com que nós tenhamos produtos mais caros, que nós não sejamos competitivos nas nossas exportações, que não sejamos eficientes a exportar, que a nossa mercadoria, que o nosso produto, quando chega aos mercados internacionais, é rejeitado. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que o Japão está disponível para comprar garopa, que é um produto que eles consomem muito, mas com as dificuldades que nós temos e a qualidade que eles existem, nós não queríamos ter garopa aprovada na entrada da fronteira japonesa. Portanto, temos aqui mercados que temos que desenvolver. Nós temos o tema do e-commerce, que é importantíssimo. Comércio eletrónico, não? Comércio eletrónico, onde nós já temos muitas das vezes pedidos internacionais. Posso lhe dizer que alguns operadores, alguns fabricantes, alguns produtores nacionais estão a utilizar a via Portugal, ou seja, mandam os contentores com o produto para Portugal e entram na Amazon via Portugal. Portanto, estamos a perder aqui receita fiscal, tributária, estamos a perder aqui assim empregos, estamos a perder um conjunto de condições que nós podíamos estar a dar se todos nós tivéssemos a olhar para isto com muito mais pragmatismo e com também a responsabilidade que nos é exigida para que o país possa estar numa condição internacional. Já merecemos isso. Para alguns produtos já podíamos estar numa posição muito evidenciada e temos dificuldade. Posso lhe dar um caso, por exemplo, a mandioca nos Estados Unidos, que é um produto muito apetecível. O gindungo que nós temos, que é muito apetecível nos Estados Unidos. Dos outros países africanos conseguem estar nos Estados Unidos quase que de um dia para o outro e nós levamos muito tempo a conseguir estar no mercado americano via aérea e mesmo via terrestre há problemas e os custos são elevadíssimos. Quando aqui se comentava que os preços dos produtos importados são mais baratos que o preço dos produtos nacionais, é preciso não escamotear uma questão importante. Qual é? Quem exporta dos outros países para Angola é subsidiado. Tem subsídios para a exportação, tem subsídios para o transporte, tem subsídios para a produção, tem subsídios para financiamento a custo zero. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que nós não temos. E por exemplo, na União Europeia acontece isso? Sim, claro, a União Europeia acontece isso. A China, por exemplo, também acontece isso. Aliás, nós neste momento temos até o contrário. A China não cobra direitos à entrada dos produtos vindos de Angola, de África. Portanto, temos todas estas vantagens. O problema está mesmo aqui dentro, a forma como nós vamos resolver estas questões. E nós temos que olhar para isto exatamente de uma forma um bocadinho mais pragmática. Nós fomos sempre um país que esteve à espera do contentor e da porta do contentor aberta para nós nos alimentarmos. E hoje temos que fazer o inverso. Não só a nível da alimentação, mas à nível de outros produtos. Nós temos que começar a produzir eletrodomésticos, nós temos que começar a montar carros, nós temos que começar a ter aqui uma visão mais alargada daquilo que é a obrigação de um país e também daquilo que é as nossas necessidades. Nós estamos numa posição geográfica muito importante. Nós temos portos que podem ser utilizados para o desenvolvimento das nossas indústrias. Precisamos sim, de facto, de trabalhar como estamos a trabalhar com a CNFC. E é preciso dizer que a CNFC, daquilo que tinha de compromisso, de cumprimento das metas que estavam estabelecidas, penso que, Ângelo, estamos com 88,8%, se não me engano, cumpridos das metas. Há aqui um ponto importante. O JUNS ainda não está. Prevê-se que seja em 2028. Será uma plataforma muito importante. A janela única, não é? A janela única. Será uma plataforma muito importante para todos os players, desde os despachantes às instituições todas envolvidas. Portanto, há um trabalho que tem que ser feito. Nós temos que olhar também para esta nova visão e esta nova
a oportunidade que estamos a ter do mundo nos aceitar também com os nossos produtos, também de mudarmos aqui um bocadinho a nossa mentalidade e também explicarmos a quem trabalha connosco no sentido de não pensar só no imediato daquilo que está a tirar de benefício imediatamente, mas aquilo que está a criar no conjunto de benefício para que o país possa desenvolver-se também noutra perspectiva que é a exportação. Há aqui há uma série de questões que eu gostaria que quer o nosso Leitão António, como também Ângelo da Silva, pudessem também dizer de sua justiça. Eu começaria pelo Ângelo da Silva. Estes problemas que o Horácio Muniz colocou, os constrangimentos da morosidade no sentido de exportar os produtos para os outros mercados devido às questões relacionadas com a tal mentalidade e processos de trabalho ainda presentes, porque é que não são superados rapidamente? Quando há este tipo de reclamações, porque estamos a perder dinheiro, estamos digamos assim, a abdicar de emprego, porque estas situações podiam ser ocupadas, as pessoas estão aí desempregadas. O que é que está a faltar então? Bem, eu penso que temos aqui alguns fatores que levam a essas dificuldades, principalmente ao nível da exportação. O país, ao longo desse período todo, portanto, no âmbito do conflito armado, nós tornamos-nos essencialmente um país importador. E os procedimentos adequados para a importação foram sempre analisados numa perspectiva do país que tínhamos na altura. Obviamente que com a exportação, o aumento do volume de exportação, começou-se a perceber que os nossos processos, na verdade, precisavam começar a ser adaptados a essa nova dinâmica. Portanto, e aqui eu iria elencar talvez aqui dois grandes problemas que nós temos ainda ao nível da exportação. Um deles tem a ver com o custo logístico, não é? Desde a produção até, portanto, a exportação dos nossos produtos. É um grande problema, pelo menos tem sido esta reclamação dos nossos operadores econômicos, desde a recolha dos produtos até a chegada ao porto ou ao aeroporto para a exportação. Portanto, há toda uma série de constrangimentos que nós ainda temos, não é, ao nível da exportação de produtos. Ainda assim, ao nível dos procedimentos administrativos, nós temos estado a impulsionar a simplificação de algumas medidas. Por exemplo, porque instituições que devem autorizar ou que emitem as pré-licenças para a exportação, porque que devem ainda assim olhar para um processo burocrático de um produto? Vamos imaginar um operador regular, temos aqui o exemplo do Jindung, porque que ele a cada operação de exportação deve ser autorizado, deve ter um documento administrativo para exportar, quando na verdade sabemos que... Ele já tem um histórico. Exatamente. Portanto, há aqui esse mecanismo administrativo que também coloca desafios aos próprios exportadores. Um outro grande desafio tem a ver com a capacitação também. E a capacitação tem a ver com todos nós, não é? Desde os operadores econômicos, desde os servidores públicos, para perceber também o mercado relativamente a este cenário de exportação. Os países, como se diz, eu não sou economista, mas balança superavitária tem a ver com o facto de nós podermos vender mais do que comprar mais. Portanto, e este tem que ser o caminho. Obviamente que a capacitação leva a que haja um melhor entendimento desses fenómenos, porque quem exporta está ligado a um cenário econômico internacional. E é importante perceber as dinâmicas que existem está a em nível... competição com outras economias. Claramente, sim. É importante perceber. Se ele não ocupar aquele espaço, outros vão substituí-lo. Assim, de forma direta. E essas dinâmicas, por exemplo, se há um ano a venda do café estava direcionada, imagine, num determinado tipo de café, ano a seguir pode mudar.
E é importante que todos nós tenhamos conhecimento dessas dinâmicas. Portanto, há aqui esses grandes desafios, não é? Custos logísticos, custos procedimentais, administrativos e capacitação. Eu penso que se nós identificarmos e tentarmos debelar esses constrangimentos, cada vez mais vamos nos tornar competitivos para isso. Naturalmente que dialogam com os responsáveis de ataque, por exemplo, dos portos, não é? Sim, temos e apresentam este tipo de reclamações. O diálogo. E qual é o feedback que recebem habitualmente? Não, lá está, não é? São processos que primeiro é importante que as pessoas percebam. As pessoas devem perceber qual é a finalidade de um operador ter que exportar um produto que, pela sua natureza, tem que ser uma operação célere. É importante que as pessoas percebam essas dinâmicas. E o diálogo que temos feito, penso que, e aqui o Horácio pode melhor do que nós dizer, penso que em alguns momentos até melhora esta operação. Nos outros casos pode não ser tão melhorado. Então temos que estar a fazer o nosso papel de mediar, de dialogar e tentar perceber quais são as dificuldades que neste caso, a TAG tem. Nós, por exemplo, ao nível do CNFC, terminamos agora um processo de capacitação que leva, na verdade, a este caminho, não é? Que estarmos todos empenhados numa única plataforma para perceber que este constrangimento, afinal, pode ser debelado porque o nosso processo de atuação já não está adequado à dinâmica que o operador precisa e o próprio mercado. Pedro, só para complementar, de facto, nota-se por vezes algumas melhorias, mas é por vezes, depende também, né, de alguns fatores. Mas há aqui uma questão, por exemplo, que é interessante nós comentarmos. Repara uma coisa, sabe porque é que nós não temos produtos perecíveis com mais de 15 dias? Por exemplo, comida para bebê. Que vamos aos países, quando saímos fora, vamos àqueles lineares todos e vemos diferentes tipos de comida para bebê, iogurtes, papas frescas, naturais, uma panóplia de produtos. Nós não temos isso, sabe porquê? Porque normalmente aqueles produtos têm 15 dias de validade. Normalmente. Às vezes alguns até menos. Se vêm para Angola, importados, demoram 7 dias a obter do Instituto Nacional de Análise, portanto, o Ministério da Agricultura, a análise. Entre receber a análise e não receber a análise, passaram 10 dias. Quando o produto está para sair do aeroporto, está fora de prazo. Está fora de prazo. Nós não temos capacidade de poder ter uma diversidade de produtos alimentares específicos e às vezes que são mesmo necessários para as nossas crianças, exatamente por causa disto. Ora, o que é que nós temos que fazer aqui? Uma coisa muito simples. Se o produto já vem inspecionado por uma entidade que está credenciada e tem contactos com os nossos institutos de análise, portanto, similares, não era necessário. Bastava fazermos o seguinte, era deixar entrar o produto e estarmos junto do comércio, aleatoriamente, fazer inspeções regulares. Portanto, tudo isto se alterava. Alterava custos, baixava preços, alterava a diversidade de produtos que nós temos. Repara uma coisa. Para lembrar aquela ideia dos laissez-faire, laissez-passer, não é? Exatamente. Não, repara uma coisa. E nós podemos comprovar isto. Se sairmos fora, podemos comprovar. A batata frita que vem para Angola, que vem de fora, vem com 1 ano de validade, às vezes com mais. E a batata frita, o prazo máximo são 6 meses. Mas se vier com 6 meses, quando chega aqui já só tem 2 meses para ser colocada no mercado. Não é possível. Portanto, nós temos aqui processos que é preciso que as entidades que estão interligadas com estes processos percebam as vantagens que têm na agilidade do desalfandegamento rápido, do desembaraço de documentação o mais acessível possível, porque todos vamos beneficiar, na importação, na exportação, nos preços que vamos ter ao mercado. Porque não se esqueça de uma coisa, todos estes custos aeroportuários têm preços extremamente elevados. Os preços dos portos são extremamente elevados. Portanto, tudo isto é um impacto depois no preço final, porque nenhum operador vai absorver aquilo. Claro. Nenhum operador vai absorver aquele custo como sendo seu. Vai diluir aquele custo
por cada produto que lá vem. Portanto, há um trabalho que nós temos que fazer, e isto está a ser feito, e das últimas vezes que estive na reunião na CNFC, foi um debate bastante aceso, relacionado exatamente com esta questão das validades e dos tempos para análise. Ora, se nós estamos a analisar o mesmo produto constantemente, não temos que, todas as vezes que o produto é importado e todas as semanas, ele tem que esperar aquele tempo todo para análise. Ora, já foi analisado, já há um histórico, uma primeira análise, a partir daí a análise tem que passar a ser no terreno. Portanto, tem que ser aleatória. Portanto, é só estas diferenças fazem depois factos muito grandes. E quando o Pedro diz nós temos produtos mais caros e há diferentes preços de produtos, é verdade, porque qualquer movimentação do produto tem custos elevados. Não é? E é isto que faz as diferenças, às vezes, nós estamos a pagar aqui, quando às vezes saímos fora e comparamos, mas isto custa lá 30 cêntimos e aqui custa 2 euros e tal, ou 2.000 kwanzas. Quer dizer, estamos aqui com um problema que nós não conseguimos perceber. Não é um importador só que tem um problema, é também a forma burocrática como nós movimentamos toda esta cadeia, está a ver? Leitão António ainda não disse nada em relação a estas questões. É muita coisa. Exatamente, é a questão, mas eu estava, há bocado, para dizer aquela expressão francesa, deixar fazer, deixar passar. É um problema que nós temos na nossa economia, né? Não se deixa passar com facilidade. Não se deixa fazer com facilidade. Eu acho que é aí que também que radica o problema, não é? Falta de simplificação. Uma única palavra. Vejamos. Por exemplo, na importação, é uma cadeia onde envolve muitas instituições. Vou dar um exemplo no processo de importação. Começa-se com o licenciamento da fatura junto do Ministério do Comércio. Muitas das vezes o tempo que fica para licenciar uma fatura que não é normal. 5 dias, 6 dias, 10 dias, que já não é normal. Depois do licenciamento vem o banco para poder fazer o pagamento junto ao fornecedor. Para pagar o banco, tudo vai depender da disponibilidade de divisa. O processo do pagamento pode ficar 1 mês no banco. O importador o operador econômico não consegue pagar a fatura. E quando o produto chegar cá em Angola, vem outras cadeias, outras instituições que, para mim, eu digo que é o mesmo exagero. Primeiro começamos com a agência de navegação para poder validar o BL. É um processo que leva muito tempo. E houve o processo para legalizar o BL, tem que calcionar algum valor que eu acho que é desnecessário, não tem importância para poder... Como explicar aos ouvintes o BL, o que é isso? BL é o conhecimento de embarque. Eu digo sempre, é o bilhete de identidade da mercadoria. No BL vem todas as informações da mercadoria que é importada. E depois da sua validação, vai ao despachante. O despachante trata o processo, submete à AGT. A AGT, depois de terminar o processo da AGT, vamos para o porto. Depois do porto, vamos ao terminal. O terminal, vamos ao transitar. Quer dizer, não há simplificação neste processo. Logo, eu dizia o seguinte, eu penso que existe muita burocracia e atrasos de processos. Por quê? Porque nota-se o procedimento de cada instituição é diferente, não estamos alinhados. Cada instituição que tem seu procedimento e provoca, às vezes, atraso neste processo. E depois, por outro, falhas dos sistemas digitais. Hoje você vai no porto, não tem sistema. Vai na agência, não tem sistema. Vai no banco, não tem sistema. Então, eu penso que o JUS é fundamental, não é? É fundamental... Imagina na altura do apagão. Claro, e os custos adicionais que surgiram nesses processos que foram importados ou exportados é muito elevado. Normas poucas, claro. Eu penso que em termos de normas tem que se ouvir exatamente os agentes econômicos. Ou seja, a todos que fazem parte dessa cadeia deve dar a sua contribuição. O que é necessário deve ser feito. Sim, faz favor. Sim, o Ângelo da Silva queria falar, há bocado estava Sim. O Leitão queria, agora nos instantes. Sim, na verdade, nós consideramos que esta é uma questão que pode ser olhada sempre na perspectiva de gestão de risco. Entende-se que as operações de comércio internacional envolvem sempre algum risco. E um risco elevado, em alguns casos. Mas o próprio Acordo de Facilitação do Comércio prevê que as operações de comércio, aquelas que apresentam risco elevado, as instituições deverão atuar de forma diferenciada em relação àquelas operações que têm risco menos elevado. No exemplo que estamos a abordar, estamos a falar de
meras autorizações, no qual operadores regulares eventualmente não precisarão de ter autorizações a cada processo. Daí que surge também uma outra realidade que o Pedro até abordou, que tem a ver com o operador econômico autorizado. Portanto, aquelas empresas que não apresentam riscos, hoje, por exemplo, ao nível da Administração Geral Tributária, têm um tratamento diferenciado. As suas mercadorias, o seu desalfandegamento é mais célere e, portanto, aqui consegue-se separar, na verdade, as operações, mitigando a demora e os constrangimentos que os vários operadores têm tido. Portanto, há mecanismos que já existem e que até são aplicados já ao nível da nossa cadeia. Mas, como disse o meu colega, o Dr. Leitão, portanto, precisa-se de uniformizar esses processos, porque senão teremos sempre, em algum momento, numa instituição, processos mais demorados em relação às outras. Tem que se padronizar, não é? Exatamente. Pois, o colega Ângelo disse aqui muito bem, suponhamos, deu um exemplo prático da AGT. Tem um procedimento diferente, mas quando nós vamos, agente de navegação, vamos encontrar um outro procedimento, mas é a mesma cadeia. Quando não estivermos alinhados em termos de procedimento, claro, os constrangimentos vão sempre continuar. E por outro também, o Dr. Ângelo disse aqui a capacitação. Eu costumo dizer sempre, quando as pessoas estão capacitadas, de certeza vão fazer algo muito diferente. Mas essa capacitação tem que ser que toda a cadeia, todas as instituições que estão nesta cadeia, deve ser capacitado da mesma forma. Conhecer exatamente o trabalho, como é que funciona. Porque no início eu dizia o seguinte, no nosso país não temos uma instituição de ensino que ministra a formação nessa área. O conhecimento desse trabalho nós adquirimos no dia a dia. Então, sem a capacitação, não vamos conseguir exatamente desenvolver algo com muita qualidade. Então, o que é que está a ser feito para se alterar esse quadro na questão formativa? Para além do saber de experiência feito, o que é que, em termos institucionais, o que é que a vossa instituição está a fazer no sentido de se criar uma instituição que dê formação integral e plena e constante aos interessados? Estou a pensar que nos jovens que querem abraçar esta carreira de despachantes oficiais, que não têm, às vezes, não têm, nas instituições onde estão de ensino, não têm currículo. O currículo não abrange essas disciplinas. O que é que a sua entidade está a fazer no sentido de criar uma instituição que permita formar cabalmente os futuros agentes profissionais desta área? Primeiro, gostava de parabenizar o Comitê de Facilitação para o Comércio, não é? Porque eles têm essa dinâmica de poder capacitar sempre os agentes econômicos desta cadeia. Para a Câmara de Despachante Oficial de Angola, no nosso programa nós temos para constituir um centro de formação profissional só para poder capacitar todo mundo que está ligado nessa cadeia. Porque notamos que é uma preocupação enorme da classe. Queremos ser bons profissionais e não só nós queremos convidar também os operadores econômicos para poder capacitar-se para esta matéria. Por quê? Porque nós só podemos apresentar um trabalho digno quando nós estamos a trabalhar com um cliente também devidamente organizado e com conhecimento da matéria. Quando recebemos um processo devidamente organizado junto do operador econômico, isso já facilita o nosso trabalho também no processo de desafanamento dessa mercadoria. Se o importador não tiver devidamente organizado, claro, aí começam as falhas nesse processo e pode provocar custos adicionais. Quando estamos a falar de custos adicionais, não imagino quanto que se paga a subestadia nos terminais, não é? No terminal. Quando a mercadoria fica mais tempo no terminal, os custos também mais elevados. Mas esses custos elevados acabam de ser imputados ao consumidor final. E nós não esquecemos que todos nós somos consumidor final. Então temos que estar alinhados para poder reduzir os custos e o produto chegar na mão do consumidor final com um preço mais acessível para a venda do nosso país. E tendo em conta o poder aquisitivo da maioria dos angolanos, é complicado, não é? Claro, já sabemos que o salário quase que não justifica absolutamente nada para poder sobreviver durante um mês que é o salário baixo. 11h07, estamos já no início da segunda parte e última do programa que estamos a fazer, Vetor, neste dia, quinta-feira 13, não é sexta-feira 13, é quinta-feira 13 de agosto. Estamos aqui a falar da facilitação do comércio com entidades e agentes que trabalham nesta área. Estamos a falar de Leitão António
ele que é presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola, Ângelo da Silva, que está aqui também na qualidade de coordenador do Secretariado do Comitê Nacional para a Facilitação do Comércio, a instituição designada, conhecida pela designação CNFC, e Horácio Muniz, empresário e membro da direção da AIA, Associação Industrial de Angola. 11h08, vamos agora para um encontro da primeira rubrica deste espaço, intitulada Sim ou Não, da autoria do nosso editor coordenador, que se chama José Severino.